todos, bom dia. Meu nome é Luiz Augusto Buffi, eu sou advogado especializado na área de direito do entretenimento, direitos autorais, e esse é um assunto muito importante. Eu faço parte também do Conselho Consultivo da SIM. A gente passa o ano inteiro decidindo os temas que vão ser discutidos. Quem teve na noite de abertura, eu falei um pouco disso, e parece que a gente passou os últimos 15 anos discutindo o futuro da música. De uma certa forma, parece que esse futuro da música chegou, mas eu acho que tem ainda muita coisa pela frente para a gente discutir, e um dos principais tópicos dentro desse universo de futuro da música, do que pode acontecer, envolve certamente a questão do blockchain, né? Eu estou aqui com o Maurício Vedovato, advogado do escritório Lila Huck, com o Luiz Cláudio Arcos, também da Polifonia, envolvido na Open Music Initiative, e com o Lee Parsons, da Digital Music. Antes de passar a palavra para eles, para que eles possam se apresentar melhor e falar um pouco mais, eu queria aproveitar para enquadrar um pouco o assunto do blockchain inicialmente, né, fazer uma pequena construção dentro do nosso universo musical e superficial, para depois passar a palavra e a gente ir aos poucos se aprofundando nesse tema, e no final a gente abrir para perguntas, tá bom? Dá para abrir a apresentação, por favor? Bom, acho que o nome do painel é excelente, né? Que diabos é blockchain e como isso vai mudar a sua vida? Primeiro porque existe muita incógnita, é muito complicado a gente entender o que é esse tal do blockchain. A gente aqui na SIM falou a primeira vez sobre blockchain em 2015. Naquele ano a Berkeley, uma faculdade de música que o Luiz faz parte de uma iniciativa que eles têm, eu também faço parte, eu dou aula na Berkeley. A Berkeley naquele ano tinha publicado um artigo sobre a remuneração justa no streaming, né, no Spotify, nas plataformas de streaming que estavam começando a se consolidar como uma forma de consumo da música. E um dos apontamentos que aquele artigo fazia é que a gente devia prestar atenção no blockchain. Em 2015 a gente teve um professor da Berkeley que veio aqui e levantou questões interessantes do ponto de vista de ser importante discutir, mas também de ter certo ceticismo nas tecnologias como salvadoras completas, uma expressão que a gente usa, né? There's no silver bullet, não tem uma bala de prata que vai resolver todos os problemas da música. Agora, a tecnologia é capaz, sim, de uma série de funções que trazem transparência e eficiência para o nosso mercado. Então vamos entender um pouquinho mais, num espectro amplo, o que é o blockchain e alguns desses tópicos que vão interferir na nossa música. Blockchain é uma espécie de banco de dados distribuído e descentralizado, composto de dados imutáveis gravados digitalmente em pacotes chamados de blocos. Cada bloco é então ligado, chained, né, ao próximo bloco através de uma assinatura criptografada, que é um sistema que permite a criação de um banco de dados de registro contínuo, compartilhado e acessado por qualquer um que detenha as permissões necessárias. Super complexa essa definição, mas basicamente é um banco de dados que é acessível, é acessado por diferentes stakeholders, por diferentes partes, e todas as pessoas podem colaborar para esse banco de dados, né? Parece abstrato e vai ficar cada vez mais claro na medida que os nossos panelistas forem falando e a gente for discutindo o assunto. Isso é só para dar uma pequena pincelada, isso vai ser aprofundado principalmente na apresentação do Maurício, tá? Mas pensa num banco de dados com as informações de músicas, de propriedade autoral, né? E uma coisa muito importante dentro desse universo são os contratos inteligentes. Estou levantando algumas palavras que vocês vão ouvir ao longo da palestra para chamar a atenção de vocês no decorrer do painel. Os contratos inteligentes são como se fossem softwares inseridos dentro do blockchain, inseridos dentro de um arquivo que existe digitalmente, em que os termos são registrados em linguagem de código e não em linguagem jurídica, né? E dessa forma eles são auto-executáveis, né? Eles são lidos não só pela gente, mas são lidos pelas máquinas, pela internet das coisas, algumas coisas que a gente vem falando, né? Capaz de identificar, ouvir uma música num ambiente e aquilo fazer um gatilho, né, automático para o cumprimento de uma regra estabelecida ali, pré-definida naquele contrato, tá? Então, blockchain tem a ver
com banco de dados, tem a ver com contratos inteligentes, ou seja, tem a ver com saber autoria, saber propriedade, saber de quem é, saber como estabelece relações, registrar atividades e relações, enfim, comerciais estabelecidas entre diferentes partes e estipular as regras para essas relações e fazer com que essas regras efetivamente sejam cumpridas, né? Entrando um pouquinho dentro do nosso universo musical, só para dar um panorama grande, em 2016, o total de receitas da nossa indústria fonográfica foi de 15 bilhões de dólares, quase 16 bilhões de dólares. A gente voltou a ter uma ascensão nas receitas do mercado fonográfico como um todo nos últimos 2 anos. Tá? Isso é muito importante e a tendência é que isso continue e caminhe. As grandes pesquisas apontam esse cenário. Em 2016, aqui temos um recorte do 50% desses 16 bilhões foram gerados através do mercado digital, do mercado na sua maior parte impulsionados pelo streaming, né? Não mais pelo download, que era uma forma de consumo anterior. Inclusive a Apple vem anunciando de uma forma ainda discreta o fim dos downloads até 2019. É uma coisa que a gente vê apontando aí em grandes fontes da indústria, né? Então o streaming vem se consolidando sim como uma forma de consumo da música. Agora, como se dá essa remuneração e como vai se dar essa remuneração e como o blockchain pode fazer parte é ainda uma questão muito importante nos próximos anos. Então o blockchain, de uma forma simples e genérica, pode simplificar a questão da remuneração no streaming. A partir de um play, de um computador, de um usuário de uma plataforma de streaming, você automaticamente ligar o pagamento através de um contrato inteligente, através de um banco de dados, ao titular do direito autoral, do direito conexo daquela música que foi executada. É mais ou menos isso uma das funções que o blockchain pode vir a permitir dentro do universo de distribuição. Outra grande parcela do nosso mercado musical, aqui, se não me engano, são 14%, é o mercado de execução pública, são as receitas advindas da execução pública de música, que aqui no Brasil a gente conhece por aquilo que é arrecadado pelo ECAD, através do ECAD. O ECAD arrecada e distribui. Existe muita ineficiência nesse mercado, embora exista uma receita significativa. Só aqui no Brasil, o ECAD arrecadou mais de 1 bilhão de reais no ano passado, dos quais 840 milhões foram distribuídos. Então, 1 bilhão de reais não é pouco dinheiro para a execução pública, através de um sistema ainda que é permeado de ineficiências, né? Por quê? Porque o processo de cadastro de obras, o processo de cadastro de fonogramas, o processo de cadastro de fichas técnicas de audiovisuais e o processo de apuração daquilo que é executado nas rádios, nas televisões, nas plataformas nas quais são cobradas a execução pública, ainda é um processo muito complexo. O blockchain, uma das promessas do blockchain é trazer mais eficiência a esse processo, né? Mais automatização e mais dinamismo e mais certeza, mais precisão nesse caminho. Existem certos desafios, quem vai alimentar esse banco de dados, como esse banco de dados vai ser alimentado, que é um pouco do que a gente vai discutir aqui. O grande desafio do blockchain, assim, ele parece um monstro, né, para a gente entender como ele funciona. A gente até estava falando um pouco antes do painel, para tentar construir como é que a gente discute o que é blockchain. É como se a gente estivesse em 1997 tentando explicar o que seria o Napster para a indústria musical que veio acontecer em 99, né? Hoje parece simples, a gente entendeu o impacto que aquilo causou, a desintermediação que aquilo causou, né, a ruptura que aquilo fez no mercado e sacudiu o mercado e como o mercado se estabeleceu depois. Mas 1 ano antes, 2 anos antes daquilo efetivamente acontecer, não era tão simples assim. Tá? Outra parte de ineficiência que a gente vê é o gap, a distância que existe entre os 840 e o 1 bilhão. Né? Por que tem uma parte dessa receita arrecadada que não é distribuída aos titulares? Por falta de informação, por falta de um banco de dados claro e certo de propriedade autoral, de propriedade dos direitos conexos, que precisa sim de transparência e efetividade. Essa também é uma das partes que o blockchain
através da descentralização, da distribuição desse banco de dados entre várias partes, é capaz de ajudar. Só para vocês terem uma ideia, em 2011, 2012, existiu 2 iniciativas no mundo, uma que surgiu na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é a WIPO, que chamava International Music Registry. Isso era uma iniciativa que se iniciou nos Estados Unidos, que grande parte dos stakeholders, das PROs, né, das Performance Rights Organizations, das sociedades de gestão, os ECADs do mundo, estavam dentro, estavam dispostos a contribuir, as grandes gravadoras, grandes editoras estavam dispostas a contribuir na criação de um banco de dados centralizado. Ao mesmo tempo, tinha um esforço europeu, que era o Global Repertoire Database, pela Comissão da União Europeia, da criação de um banco de dados de repertório global. Mas essas 2 iniciativas eram um banco de dados centralizados. Um universo, na apresentação do Maurício vai dar para entender bem a problemática de uma questão de um banco de dados centralizado. Mas essas 2 iniciativas falharam justamente por causa disso. Pelo alto custo, 2 grandes questões fez com que essas iniciativas... Eventualmente essas 2 se juntaram para ganhar força, e mesmo assim falharam, porque o custo era muito alto para construir um banco de dados centralizado, e depois a discussão de quem seria o dono desse banco de dados. Ele é centralizado aonde? Quem tem a propriedade desse banco de dados vai cobrar acesso para isso? Não vai cobrar acesso para isso? Vai usar essa informação só para ele? Vai usar essa informação para todo mundo? Toda essa problemática dessa centralização fez com que essas iniciativas falhassem, né? Então, 2 grandes pontos são importantes para a gente olhar o blockchain, e 2 grandes correntes de pensamento a gente tem. Uma é a desintermediação. O blockchain vai propiciar uma corrente de pensamento dentro do blockchain, diz: o blockchain vai desintermediar tudo e vai fazer com que o artista se conecte direto através de um contrato inteligente ao usuário de música, e essa transação ocorra direta em múltiplos caminhos, automatizada através dessa plataforma. Outra corrente é uma corrente que o blockchain vai trazer mais eficiência aos atuais stakeholders, aos atuais players do mercado e a eventuais novos players que vão surgir, intermediando as relações, intermediando a indústria e fazendo essa construção. É dentro desse balanço que a gente vai continuar a discussão aqui. Eu vou passar a palavra para o Maurício continuar, para vocês entenderem um pouco melhor sobre blockchain. Obrigado. Preciso enxergar aqui. Preciso colar para poder falar. Bom dia a todos. Para entender exatamente o blockchain, a gente tem que pensar um pouquinho da história e pensar um pouquinho quais são os problemas que ele... Para que serve, né? Quais são os problemas que ele resolve, para a gente entender como funciona a tecnologia, para saber no que a gente vai poder usar para a indústria da música e para todas as outras milhares de aplicações que o blockchain tem, tá? A primeira coisa importante de se levantar a atenção é que o blockchain é um conjunto de tecnologias, ela não é uma tecnologia só. É um agrupamento de tecnologias que vem sendo desenvolvidas desde os anos 70. Então tem lá criptografia, chave pública, chave privada, agrupamento de informação em blocos, solução de problemas para poder gerar um resultado que valide as operações que estão naquele bloco. Enfim, uma série de tecnologias que a gente não vai entrar especificamente em nenhuma delas hoje, mas é importante entender que não é uma solução mágica que foi criada por um gênio em um dia, 10 anos atrás. Tá? É um trabalho coletivo de 40 anos que a gente chegou. Outro ponto importante é que o blockchain é uma tecnologia de base. É diferente de uma tecnologia disruptiva. Tá? O blockchain, como tecnologia de base, ela pode ser equiparada à eletricidade, ao motor a combustão. E qual é a diferença disso? A tecnologia de base ela tem inúmeras aplicações, e essas aplicações não têm uma finalidade específica. Tá? Ela pode ser para o bem e pode ser para o mal. Ela pode servir para ajudar as pessoas ou pode servir para não ajudar as pessoas. Enfim, para ajudar uma indústria ou para não ajudar uma indústria. Para eliminar o intermediário ou para fortalecer esse intermediário. Enfim, ela é uma indústria, ela é uma tecnologia
como todas as tecnologias de base, burra. Tá? Ela não é inteligente. Diferente de uma tecnologia disruptiva. A tecnologia disruptiva ela só consegue mudar um modelo de negócio. Né? O Skype. O Skype é uma tecnologia disruptiva, que ela simplesmente mudou o modelo de negócio de se fazer ligação. Então, o Skype, quando veio em 2005, ninguém mais fez ligação internacional passando a mão no telefone. Né? Em vez de pagar R$100, fazer ligação de graça. Isso é disrupção. Você substitui o modelo de negócio. A tecnologia de bases pode modificar o sistema social, o sistema econômico de uma sociedade. Então, vamos lá. É lá que eu tenho que apontar, né? A gente vai falar rapidamente sobre o que é tecnologia, algumas criptomoedas e o que são contratos inteligentes e as aplicações específicas para a gente aqui que mais nos interessam no mercado musical. Vamos lá. O que é tecnologia? Qual o problema, primeiro, que o blockchain resolve? Quando a gente vai comprar um disco numa loja, né, a gente vai lá, hoje em dia, sei lá, onde que vende disco aí na Livraria Cultura, vai lá comprar um disco, você pega seus 50, 100 reais, pega o disco que você quer, entrega na mão do caixa e sai com o seu disco. Simples, né? Tomar um cafezinho, uma média na padaria, a mesma coisa, você entrega a nota para ele. Na internet isso não acontece. Na internet você tem que usar o seu cartão de crédito. Você não tem como entregar uma nota de 100 reais para a pessoa que você está comprando o disco, ou a música específica, ou você está fazendo streaming. Então na internet você tem um arranjo de pagamento extremamente complicado, em que você vai, grosso modo, emitir uma ordem para o seu cartão de crédito vai emitir uma ordem para o banco vai emitir o dinheiro para o outro banco vai fazer a conciliação dos pagamentos, enfim, é um arranjo de pagamento que tem uma legislação específica super complicada. E na hora que os 100 reais chegar na mão do cara aqui, do vendedor do livro, do disco, de qualquer coisa que seja, ele não vai só receber os 100 reais e pagar o imposto sobre aquilo. Ele vai receber os 100 reais, pagar o imposto sobre aquilo, na verdade ele vai receber 80 reais, né, depois que ele pôr a taxa de todo mundo ali, e pagar o imposto sobre aquilo. Provavelmente sobre os 100 reais, né, o tributário não é minha expertise. Esse é um grande problema. Por quê? O chamado problema do double spend para os mais técnicos. Porque na internet, se você mandar dinheiro por e-mail, ou por qualquer transferência de um arquivo, você tem que mandar um PDF, ou um Word, ou qualquer outro tipo de arquivo. E se você mandar esse arquivo pode ser copiado. Ou seja, você manda 100 reais e fica com os mesmos 100 reais. Você manda uma cópia dos seus 100 reais. E aí você pode ficar com 200 reais. Aliás, você pode, né, emitir moeda, se você for usar dinheiro na internet dessa forma. E pior, para a pessoa que você mandou, ela também vai poder emitir moeda. Ou seja, era inviável, até 10 anos atrás, mandar dinheiro pela internet sem a existência de um intermediário, sem ter o banco. Esse é um problema que o blockchain vem resolver. Começou com o Bitcoin, mas que hoje a tecnologia se provou muito mais forte do que um uso específico. O tal do problema do general bizantino. Isso aqui a gente pode passar mais rápido sobre isso, mas no fundo, a teoria dos jogos é problema sobre a confiança. Você tem que confiar na pessoa com quem você vai fazer o contrato. Né? Se você vai fazer um contrato com uma pessoa, você tem que confiar nela para saber que ela vai executar. No blockchain isso não é necessário, porque você confia na tecnologia. A tecnologia vai substituir a confiança que você tem que ter na pessoa. Porque a tecnologia é que vai executar o contrato. Ou seja, se, grosso modo, a Warner Chappell fez um contrato de distribuição de CD, coisa antiga, né? Com uma lojinha lá no interior. No momento que a lojinha vender o disco, ela passar no caixa, o dinheiro, por um contrato inteligente, o percentual do músico vai cair na conta do músico, o percentual da Warner Chappell vai cair na conta da Warner Chappell, o percentual da lojinha vai cair na conta da lojinha. Com o contrato inteligente, a lojinha não tem mais a opção de guardar o dinheiro e não pagar ninguém. A Warner Chappell não tem mais o direito, não tem mais a opção de não pagar o músico. O ECAD não tem mais a opção de não distribuir o dinheiro. Porque o contrato inteligente é que regula isso, é automático, ele é auto-executável. Entendeu? Ele tira essa liberdade das pessoas e joga na tecnologia. Esse é o tal do... A gente pode, enfim, entrar mais em detalhes depois, mas acho que não vale a pena aqui. Então, qual que é a solução?
qual que é a solução para o problema do double spend, né? Qual que é a solução para o problema do geral bizantino e qual que é o problema de como evitar o intermediário. A solução é brilhante. A solução contra a cópia é copiar tudo para todo mundo. Copiando tudo para todo mundo, você sabe, se eu mando 10 reais para o Luiz, e todo mundo sabe que eu mandei 10 reais para o Luiz, todo mundo sabe que eu não tenho mais aqueles 10 reais. Essa é a lógica. E essa é a lógica que possibilita a gente prescindir do banco. Que pode possibilitar, né? Se vai possibilitar mesmo ou não, a gente não sabe se o banco vai se apropriar da tecnologia e vai usar para outros fins, enfim. É a lógica que pode evitar qualquer tipo de intermediário. Que pode evitar. Se vai evitar ou não, a gente não tem como dizer. Mas pode trazer mais eficiências para esse intermediário. O intermediário pode ser obrigado, como o Luiz bem adiantou, a ser mais eficiente e a tratar os seus representados com mais clareza e mais prestação de serviço, enfim. Ele vai ter que ser mais eficaz, né? Bom, vamos lá. Como é que funciona, então, bem grosso modo, tá? Para eu entender as coisas, eu tenho que simplificar, então é assim que eu consigo explicar. No banco, no final do dia, antigamente, quando eu tinha a idade de vocês, chegava no final do dia lá um monte de cheque para o caixa compensar, né? Então, ele não chegava um cheque, ele compensava naquela hora, e ficava o dia inteiro fazendo isso. Ele esperava juntar um monte de cheque no final do dia. Então, no final do dia tem lá, sei lá, 500 cheques para compensar. Ele organiza os cheques e coloca esses cheques empilhados. Esse é o bloco. Esse é o tal do bloco do blockchain. Um conjunto de transações empilhadas e todas elas têm uma ordem de pagamento. O Maurício pagou 10 para o Luiz. Li pagou 15 para o Luiz. Para o outro Luiz. Né? Que é importante. Você não vai sair muito rico daqui. E assim, é importante saber isso, porque a ordem importa. Porque essa informação toda vai ser criptografada. E se a gente mudar a ordem das coisas, o resultado da criptografia é diferente. Tá? Aquele bloco de cheques fica lá. Blockchain, vale lembrar, né, é uma tecnologia, um software, né, grosso modo. Então, o bloco de transações está ali. Esse bloco é criptografado pelo tal do hash. Hash é um algoritmo de criptografia. Ele faz um resumo do que tem ali. O hash é o hash de Bitcoin, de Ethereum, enfim, de várias criptomoedas que tem por aí, é algo tão forte que você não consegue fazer o mesmo resultado, o mesmo hash, digamos assim, de duas informações diferentes. Tá? Então, se eu tenho o quadro da Mona Lisa e fizer um hash dela, é impossível ter qualquer outra informação no planeta ou no universo que tenha o mesmo resultado que o quadro da Mona Lisa. Se a gente mudar o tom de pele da Mona Lisa, o hash vai ser diferente. Tá? Aí, existe aí um jogo, uma equação que os participantes da rede do blockchain, o blockchain ele é descentralizado, como bem adiantou o Luiz. Não tem um cara que é o master switch, né? Não tem o senhor da chave, não tem um cara que controla. Todo mundo que participa tem uma cópia integral de todas as transações que aconteceram. Ninguém sabe que foi o Maurício que mandou para o Luiz. Todo mundo vai saber que foi o XYZ que mandou para o ABC. 10. E aí, as pessoas que participam e que se interessam por validar aquela transação, para validar, elas têm que resolver uma equação. E qual é o interesse delas resolverem essa equação? O interesse é que, se elas resolvem a equação, elas recebem um valor. Desses 10 que eu mandei, elas podem receber 0,005. E, além disso, o sistema emite um pouco de valor. Por exemplo, vamos pensar no Bitcoin. A cada bloco que um minerador, né, que um validador, consegue resolver a equação e fechar o bloco, ele recebe hoje 12 bitcoins. Pensando que um bitcoin custa, acho que $17 mil, fechou ontem, ele recebe muita grana. Sendo que isso acontece a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos um bloco é fechado e 12 bitcoins são emitidos atualmente. Tá? Nonce é o resultado. Chegou no resultado, o bloco fecha. O bloco fecha, começam a vir novos cheques no dia seguinte, dali 10 minutos, enfim. Monta-se um novo bloco.
esse novo bloco, e aí de onde vem o chain? O chain vem de que o hash, o resumo, a criptografia do primeiro bloco é jogada para o segundo. E ele, junto com as transações do segundo, são criptografadas e fazem a criptografia do segundo bloco. O mesmo processo acontece, vem o terceiro bloco, o hash do segundo vai para o terceiro. E por aí vai. E aí se monta uma cadeia de informações que não pode ser modificada. Porque se eu modificar aqui no bloco 3, todo mundo tem cópia da mesma informação. Para eu conseguir, um hacker conseguir mudar qualquer transação dessa, eu vou ter que primeiro, num prazo, vamos pensar assim, num prazo de 10 minutos, missão impossível, né? Num prazo de 10 minutos, eu tenho que hackear o meu computador, porque a cópia inteira do sistema está no meu computador. E aí eu tenho que hackear o computador de todo mundo, porque todo mundo tem a cópia. Em 10 minutos. Pensar na rede do Bitcoin, que tem, sei lá, bilhões de usuários, eu tenho que hackear milhões de computadores em 10 minutos. Por isso que se diz que o blockchain é virtualmente impossível de ser hackeado. A gente diz que é impossível porque ainda não foi, né? Pode ser que um dia alguém consiga. Sempre vale isso, né? Então essa é a ideia. Se a gente for pensar em distribuição de música, a gente vai poder pensar que uma transação dessa é a compra de uma música específica ou de um disco. E a pessoa vai estar lá sempre à prova de que ela comprou uma música ou não. Tá? Isso é bem interessante de pensar. Tá? A primeira rede lá é uma rede centralizada. Vamos pensar numa rede de e-mails do Google, né? Em que o Google controla todo mundo que manda e-mail. Então, de novo, tudo isso que eu estou falando é grosso modo. Tá? Vai um cara do Google levantar, não é assim, enfim, só um exemplo. Se eu mando um e-mail para qualquer um, passa pelo sistema do Google. Então o Google sabe que eu estou mandando aquele e-mail. O sistema do blockchain é esse aqui, ó, distribuído. Se eu mando e-mail para alguém, todo mundo recebe e-mail, mas o e-mail é criptografado. Se eu mando dinheiro para alguém, todo mundo recebe a informação de que eu mandei o dinheiro para esse alguém. E qual a diferença? É que ninguém controla sozinho. Ninguém valida sozinho. E se um desses computadores falhar ou for hackeado, todos os outros continuam vivos. Continuam com a informação que pode ser verificada. Então, quais são as características, né? Que a gente já falou, que é uma tecnologia de base, que ela funciona com criptografia. Os que estão em laranjinha são muito importantes para a gente. Ela é descentralizada, ela é peer-to-peer, né? Ela não depende de um centralizador. Que ela registra transações e informações, ou seja, ela não registra só. Apesar de que usar a tecnologia como registro da música em si pode não ser a melhor ideia, porque aí torna o sistema mais lento, eu posso registrar a música num banco de dados separado e simplesmente registrar a informação de que aquela música é controlada pelo blockchain, torna mais escalável. Mas é importante saber que a gente pode usar isso para informações. E daqui a pouco a gente vai ver que tipo de informações. Alteração é quase impossível, é pseudonome, é XYZ, não é Maurício. É auto-executável, não depende da vontade das partes. E é imparável. É imparável porque está em todos os computadores. Né? É a Skynet, do Exterminador do Futuro, para quem lembra. É isso. Né? É exatamente isso. E o que pode ser registrado na blockchain? Qualquer tipo de informação. Transações, propriedade intelectual, de qualquer tipo, registro de sociedades, registro de pessoas naturais, registro de imóveis, bens, valores, seu diamante, se você quer fazer o registro do seu diamante, da sua obra de arte, enfim. A tendência de se ter discussão de um artista que pinte um quadro hoje, se foi ele que pintou ou não, algo que a gente tende a não ter mais, né? Se foi o Da Vinci que fez aquele quadro bilionário ou não. Passando para o próximo ponto, criptomoedas e contratos inteligentes. A primeira criptomoeda é o Bitcoin, né? Que é o blockchain. Os caras que juntaram as tecnologias para fazer o blockchain fizeram pensando no Bitcoin. Mas a comparação que eu acho interessante fazer é que os caras inventaram um liquidificador. Só que ao inventar o liquidificador, eles descobriram a eletricidade. É isso, com todas as suas outras aplicações. Tá? Fora o Bitcoin, a gente tem mais de 1000 criptomoedas hoje em dia. Tem o Litecoin, Peercoin, Dogecoin, Zcash, inúmeras. Dentre essas milhares, a que me aparece
a gente estava conversando antes, mais importante é o Ethereum. O Ethereum foi descrito em 2013 por um jovem chamado Vitalik Buterin, um russo-canadense que deve ter hoje 23 anos, talvez 24. E ele, o que ele fez? Ele pegou aquele esquema do blockchain e colocou dentro do bloco, dentro de cada bloco, um computador. Ele colocou dentro de cada bloco uma máquina virtual. É isso mesmo, sabe? Ele simulou um computador físico dentro de um software e colocou esse software dentro de cada bloco. Então, além de todas as transações, do hash, do nonce, daquelas coisas, tem um computador lá dentro. E o que esse computador faz? O tal do Ethereum Virtual Machine. Ele regula e controla todas as transações que estão ocorrendo lá dentro. Então, se eu registrei lá que eu tenho um disco que custa 10, ou uma música específica que custa 7, o computador, eu posso colocar um software dentro desse computador virtual que vai saber o que fazer com essa informação. É ele que possibilita o contrato inteligente. É esse EVM. E aqui sim é a Skynet. Né? Porque para desligar um contrato inteligente desse, eu tenho que desligar todos os computadores. Ou alterar o contrato inteligente. Né? Esse é uma representação gráfica, tá? Não é assim, né? É código de programação. Essa é uma representação gráfica, que tem um contrato que está registrado no blockchain. Então você vai no site da banda, tá lá, compre aqui a música por R$10 ou o álbum por 12. Você coloca seu e-mail, transfere, faz a ordem de pagamento e o contrato diz lá, purchase for 2 Ether. Ether é a moeda virtual do Ethereum. Tá? Põe seu e-mail, põe a sua chave privada, faz o pagamento, purchase álbum, claim álbum, coloca o seu e-mail para onde vai o álbum, foi o álbum e aqui você pode até comprar ingresso, enfim, um monte de coisa. E o que é bom disso? O bom disso é que você consegue fazer hoje de manhã sua música e à tarde vender na Tailândia, sem nenhum intermediário. A não ser o intermediário que seja uma plataforma respeitada, que confiável, que trate as coisas claramente e que seja conhecida. Né? Porque uma coisa é você fazer o seu site e esperar alguém entrar no seu site. Né? Outra coisa é entrar numa distribuidora, um distribuidor de música respeitável, e o cara vai saber das novidades lá na Tailândia. Né? Então, quais são as características do contrato inteligente? Ele é auto-executável. Se o cara fizer o pagamento, a banda não vai ter opção de não vender o disco. É que nem uma máquina de Coca-Cola. Sabe? Você entra lá, você põe o dinheiro, a não ser que a máquina esteja quebrada, ela não tem opção de não te entregar a Coca-Cola. Ela vai entregar. É isso. É auto-executável. Ela é imparável, como a gente já comentou. Ela é precisa, pro bem e pro mal. Se o contrato estiver mal escrito, vai dar cagado, né? Vai dar errado. Vincula as partes, movendo informação e propriedade. Especificamente para a gente, funciona como auditor externo. Então, o músico sabe exatamente quanto ele vendeu, o que ele está vendendo, para quem ele está vendendo, para onde foi, de onde veio. Ela permite micropagamentos. Eu posso vender uma música só, eu posso vender parte de uma música, eu posso vender um trecho para um sample, sabe? As possibilidades são infinitas. E executa depois de verificar a condição, ou seja, pagou e entrega. Aplicações no mercado musical. Eu trouxe alguns exemplos, assim, existem muitos, assim, o pessoal que tem os próprios projetos que são excelentes, mas eu só peguei aqui alguns que já existem. No mercado de arte, tem a Artcoin. A Artcoin é um serviço para criação e venda de obras de arte de pintura numa forma de notas. Então, você pode, entre as várias aplicações da Artcoin, você consegue falar, olha, eu quero um autorretrato da minha... Autorretrato não, eu quero um retrato da minha avó. Aí coloca a foto da sua avó lá e coloca no Artcoin. Artistas do mundo inteiro podem se candidatar a fazer aquilo. Você pode escolher, ele mostra lá o portfólio dele, você escolhe um, faz um pagamento por esse tipo de moeda e o cara te manda depois o retrato da sua avó. Então, você consegue contratar um artista de Guiné-Bissau por essa plataforma, sem ter que pagar o dono da galeria
enfim, todos os 500 intermediários que a gente poderia ter aí. Outro projeto é muito interessante, é a Singular DTV, que é um estúdio de entretenimento, que ele se produz a administrar os projetos desde o desenvolvimento até a distribuição. Esse é bem completo, bem interessante. Outro projeto é a Micélia, que é da Imogen Heap, eu nunca sei falar o nome dela. E a intenção do Micélia é tornar exponencial a capacidade de criação dos músicos, de mover, palavra da moda, empoderar os músicos para que eles consigam também distribuir e explorar comercialmente suas obras. Tá? Essa é, enfim, uma visão geral do que é o blockchain. Enfim, a gente está à disposição para conversar. O Luiz agora, né? O Luiz vai seguir com... Se alguém tiver dúvida, quiser conversar, tá aí meu e-mail, vou estar aqui depois também. Estou totalmente à disposição. Tá legal, pessoal? Olá, bom dia. Bom dia, sou Luiz Cláudio Arcos, do Polifonia. Vou explicar aqui um pouco. Está voltando. A Polifonia é uma empresa de produção, design e inovação. A gente se define assim hoje, só para dar uma introdução. E a gente prioriza muito a questão de pesquisa e desenvolvimento, voltado para essa parte de artes, mídia e tecnologia, tentando unir tudo isso. E aí, a partir disso, eu fui parar lá em Cambridge, na Open Music, que é uma iniciativa da Berklee, que busca exatamente aquilo que o Luiz falou inicialmente, busca tornar mais justa a distribuição dos direitos autorais dentro dessa cadeia produtiva da música, né? E eles iniciaram o desenvolvimento de um protocolo, já pensando essa questão do potencial do blockchain, um protocolo para unificar os sistemas de distribuição digital, unificar a informação que existe. Então aqui uma definição do que é a Open Music Initiative. Uma iniciativa sem fins lucrativos, criando um protocolo de código aberto para unificar a identificação dos detentores e criadores, né, criadores musicais e detentores de direitos autorais. E aqui é um grupo de trabalho que inclui a Berklee, mais especificamente o Instituto de Empreendedorismo Criativo. E aqui Panos Panay é um dos fundadores da Open Music. Aqui no meio o Dan Harpo, que é da Context Labs, que é quem está diretamente ligado com essa questão do desenvolvimento da tecnologia, do protocolo. E o Michael Hendricks, que é da IDEO, uma empresa de design e inovação, em que eu trabalhei diretamente lá, desenvolvendo a questão das tecnologias, o startup de licenciamento musical. E a gente conta também com o apoio do MIT Media Lab, dando suporte. Aqui é George Howard, que é, enfim, só dando uma introdução aqui sobre o grupo e o que é a Open Music. O motivo da reunião, né, de juntar e começar isso, a gente vive a era digital, a música, ela é informação, isso é igualmente excitante e preocupante, e coloca muita questão de como o consumo da música mudou
da propriedade para o acesso, né? E como o papel entre criadores e consumidores ficou meio embaçado, assim. Hoje você entra, por exemplo, no YouTube, alguma coisa nesse sentido, você vê a música original e uma série de remixes, né? Uma série de trabalhos derivados, que é exatamente o fã, né? É uma forma de participar, é também criar em cima do trabalho original. E isso, houve uma disrupção na forma como o dinheiro flui e em toda a base da indústria. E aí, dentro da Open Music, acho que assim, algumas palavras que a gente ouviu bastante, que definem bem, essa questão da interoperabilidade, que é estabelecer um protocolo que unifique, né, todos os serviços de streaming e, enfim, que comunique entre todos eles as informações, né, o que está acontecendo. Aí, pegando o que o Maurício estava falando sobre essa questão, né, da questão do blockchain, a gente imaginar que todos os serviços utilizem uma plataforma blockchain e a gente tem um protocolo interligando todos eles e a gente possa ter uma visão geral do que está acontecendo na indústria da música. E a questão de metadados, né, que é, enfim, acho que é o grande, além do blockchain, é o que dá muito suporte para essa nova tecnologia. Metadados é informação sobre informação, né? Então você tem uma música, quando você abre lá e você tem o compositor, o ano que foi gravado, isso são os metadados. E a ideia é que isso possa ser amplificado, no sentido de você ter no próprio arquivo da música todas as informações sobre quem é o compositor, quem gravou a guitarra, quem gravou a bateria, enfim, todas as informações naquele arquivo musical, naquele arquivo digital. E aí, blockchain entra como uma tecnologia que dá base para isso tudo. Aí eu vou entrar um pouco, talvez eu repita aqui um pouco o que o Maurício já disse, mas só para ir adiante. Mas aí, que diabos é a blockchain? E o blockchain surge com a figura do Bitcoin. Bitcoin é apenas dinheiro, né? Essa questão de valores. Agora, Bitcoin é a internet do dinheiro. Dentro daquilo que o Maurício já explicou, dentro disso, no mundo físico, eu posso facilmente, a troca, dar o dinheiro, eu posso facilmente dar dinheiro para realizar uma transação. Na internet eu não posso, né? A gente precisa de intermediários. E aí os intermediários são caros, são lentos, isso só alguns adjetivos, a gente pode continuar, mas é um pouco isso. E aí o Bitcoin surge, né, para criar uma mesma relação que existe com o dinheiro no mundo físico, na internet. Mas como? Blockchains. Blockchains garantem que o dinheiro é movido e não copiado, né? Através da contabilidade distribuída. Você tem um histórico compartilhado, auditável e completo de todas as transações. Você entrar, tipo, o blockchain do Bitcoin, está lá a primeira transação realizada há alguns anos. Então, e é seguro por criptografia e uma rede distribuída de verificadores. Então, todo utilizador passa a ser um auditor. Isso é... Agora, toda essa história, aquilo que a gente falou, Bitcoin é apenas dinheiro, toda essa história de blockchain é muito mais que apenas dinheiro. Dinheiro é só o começo, porque a partir do momento que a gente consegue estabelecer essa relação peer-to-peer de confiança na internet, isso pode ser ampliado para informações médicas, títulos de propriedade, por exemplo, cartórios, direitos autorais, patentes, artes, música, o que mais? Está aberto. E algumas características. Divisível, descentralizado, exige o consenso, transparência, ele é semi-autônomo, é programável, questão dos contratos inteligentes.
E aqui alguns exemplos de utilização já do blockchain. Esse Open Bazaar, que é uma espécie de eBay baseado em blockchain. Então você pode chegar lá e baixa o programa, instala e começa a vender sem intermediários, né? O intermediário, no caso, é a plataforma. E aí o Media Chain, que dou algum destaque. O Media Chain foi recentemente comprado pelo Spotify, e aí já mostra um pouco o caminho da indústria nesse sentido de... É uma plataforma blockchain que, enfim, trabalha com outras tecnologias, como o caso impressão, o fingerprinting, né? Impressão digital da música, então é mais ou menos assim, da música ou algum outro arquivo, arquivo de mídia. O arquivo ele é escaneado, ele é registrado e ele recebe uma identificação. E a partir dessa identificação, dentro, por exemplo, de uma plataforma blockchain, você consegue identificar todas as transações que acontecem com aquele arquivo. E aí o Ethereum, né, que o Maurício falou também, uma plataforma open source para quem quiser desenvolver plataformas blockchain. Você pode entrar lá no ethereum.org, baixar e começar, enfim, a trabalhar, a desenvolver. E aí já existem várias iniciativas surgindo baseadas no Ethereum. Esse foi, tipo, no caso, uma plataforma com que a gente trabalha. E aí tem, por exemplo, a UJO, que é uma plataforma de música baseada no Ethereum, que já começa a trabalhar com essa perspectiva. E a Consensys. A Consensys é uma empresa ligada ao Ethereum que dá suporte para novas tecnologias, novas startups que queiram desenvolver com Ethereum. Né? Então, é uma empresa com quem a gente trabalha e tem contato. É parceira da Open Music e eles dão assim, todo o suporte para qualquer tipo de iniciativa, obviamente que utilize lá o Ethereum. Desde, por exemplo, tem iniciativas voltadas para energia, essa parte de internet das coisas, enfim, desde energia até a música, passando por isso tudo. E aí a Cowi, que é a startup de licenciamento que a gente está desenvolvendo. Ela ainda está em fase embrionária, a gente está desenvolvendo diversas tecnologias, mas a proposta da Cowi é criar um marketplace de samples baseado em plataforma blockchain e utilizando toda essa questão de fingerprinting e machine learning. Né? Então, qual é a ideia? O compositor, o criador, o detentor de direitos autorais, ele entra na plataforma, ele faz o upload da música, essa música é escaneada, ela recebe lá uma identificação, uma impressão digital, e a partir daí, a música está lá à disposição para quem quiser utilizar, por exemplo, um trabalho derivado. Se você quiser sincronizar num vídeo, se você quiser fazer um remix, utilizar numa obra publicitária. Aí acho que o grande diferencial que a gente está buscando utilizando essa questão da tecnologia blockchain, a gente imaginar que em algum momento, e machine learning, a gente imaginar que em algum momento a gente possa ter um arquivo musical dotado de intenção e a inteligência artificial. E a partir de contratos inteligentes, você tenha a própria música se licenciando sozinha. Você tem um arquivo, você faz o upload desse arquivo e você define, enquanto detentor dos direitos autorais, quais são as regras de utilização desse arquivo. E ele vai estar nos metadados lá da música. E aí, a partir disso, ele está ali na plataforma, você quiser utilizar, vai baixar, e ele, tipo, os detentores de direitos vão ser monetizados automaticamente a partir de contratos inteligentes. Então, essa é basicamente a ideia, né, da Cowi que a gente está trabalhando. Acho que é um pouco
Enquanto acho que era isso. Obrigado, Luiz. Queria agora passar a palavra para o Lee, para ele falar um pouco também sobre como o blockchain, a tecnologia de blockchain vem afetando o lado da distribuição musical, enfim, as iniciativas ao redor disso. Okay, tudo bem? I don't have a presentation. Oh, sorry. So does everyone understand blockchain now? Yeah. Put your hand up if you don't understand it still, it's fine. One person. So just to go over what blockchain is, it's so exciting. When you kind of break it down to what it actually does, it can seem overwhelming. But it is so exciting to not only the music industry, but all the industries, but especially for the music industry. So to take it back to what it actually is, just to reiterate it, if you want to go and buy a house tomorrow, the first thing you would do is go and speak to the estate agent, and the estate agent will take you to the house, and he will say, this is the greatest house, you know, these walls, it's a new house, it's blah 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 blah, and then you'll find out someone's been killed in the house, you know, 2 weeks ago, and you know, it's the worst house. But how do you know? How do you know the reputation of the estate agent? So everyone has a reputation on blockchain, you know, you'll have a reputation. So at the moment your reputation is made from what he says, what this guy says, what your greengrocer says, you know, what your kids say. But on the blockchain, your reputation dictates how much information you can put into it. So going back to buying the house, the estate agent tells you it's the best house ever, which is what estate agent will do. And then we have to find out for ourselves. So we have to go to maybe the government office. So we go down to the government office, we pay them the money, and they will give us the report on the house. That could take months. And the reports could still be fabricated. You know, we've all bought cars before, and you know, you get them home and it's nothing like it was told to be. With the blockchain, everything from the first brick, you know, to the cement, to the wall, to the sink, to the, you know, to the water coming out of the tap, to the electricity, will all be recorded on the ledger. And every time any bad information is put on the ledger, it won't go through as a transaction. And if someone tries, if he tries to put some bad information onto the ledger, then his reputation will go down. So instead of us having to go to the intermediate system of the government and all these offices holding the information and then, you know, charging us to get it back, and then it could be wrong, the information is now going to be open source, transparent, and you know, available for people to see, and we know it's 100% trustworthy. So how does that affect the music industry? The music industry is not known for honesty for the most part. You know, it's a very shady industry. One example, I don't know if you guys are familiar with the story of the Happy Birthday song. So Warner Brothers just decided that they owned the Happy Birthday song in 1922, and people have been paying them every year to use it, so they were earning maybe $2-3 million a year. Every film that used the Happy Birthday song would have to clear it with Warner Brothers to pay to use the song, so no one ever checked it, and the information was so, it was just really hard to work out who actually owned the song. So last year there was a court hearing into who owned the song, and it was decided that it was public domain. So it wasn't owned by anyone, it was just open source and it was free to use. So Warner have made, you know, $200 million off just lying about owning that song. They didn't have to pay the money back, and they just, you know, that was the end of it. They got away with it in the end. So labels, especially major labels, have made, you know, a big industry over being untransparent. So at the moment, if you sign to a record label, sorry. I guess I don't need this to hear myself. At the moment, if you sign to a record label, the standard record label deal is you get 20% back of all the money that comes in. You'll get 20% back, maybe, could be even lower. I know some labels in Brazil were doing 10% at some point. And that 20% will come back after the label has had all your expenses, you know, from
the label manager going out for dinner, from a video shoot to, you know, to the clothes you wear, to everything is going to get charged back to you. So you say you get a $100,000 advance. So that signs you for 5 albums. It's likely you will never see any more money, because every time you go to the record label saying, you know, can I have my accounts? And I know, because, you know, we have people from labels working for us. Record labels would have someone in the label that was paid to just stop that person coming into the office and say, oh, come on, have a cup of tea, you know, well, the video's going well, blah, 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 and just, you know, just get them out. And then at the end of the year, the accounts will come back from the record label, and who is to say those counts are correct? You know, well, you know, we spent $10,000 here marketing you in Peru on this and that, and you're like, oh, fuck, I don't, an artist, you know, you're artists. So you're not really going to sit there and understand it. So most artists that you see don't have any money. Most artists I know that are signed or have had hits will usually come out of it having no money at all, because it's all gone back to the label. So obviously in 1999, when Napster kind of happened and the whole streaming thing happened, the natural thing for record labels to do would have been to say, fucking hell, this is amazing. We can actually have peer-to-peer music now, and this is going to change the industry. That's what they should have done. But obviously, record labels being record labels spent 10 years trying to stop the internet, which, as you can imagine now, is impossible. It was never going to happen. But they put all their money into trying to stop the internet over 10 years, and then drastically their profits went like this. When I first looked into the blockchain a while back, I literally phoned my brother up, who runs a company. I was like, you know, we are fucked. Unless we do something, we are going to be completely fucked in about 3 years, because this technology, you've got to kind of take it away from what the internet does, because it's not the internet and it's not like the internet. It's a completely separate entity. It's not it is a new internet, but it's not based on the old internet. Like, for my business, we're a distributor, so artists pay us to get online to stores like Spotify and iTunes, and then we'll handle playlisting, and then we have artists that we sign to a label, all that kind of stuff, the same as a label does. But what blockchain will do is, if you're an artist, you could literally, Spotify are building their own blockchain at the moment, so an artist could actually send their music to a fan straight off, and they could just pay them straight back in Bitcoin if they wanted to, or Ethereum, or whatever currency there is. So that will possibly happen. So when we looked at it as in, you know, how can we fit into this equation and offer a service of value with the blockchain? Now, as we were talking about before, I don't know where labels stand on the blockchain yet. I think they will probably do what they did in 1999, which is spend the next 10 years trying to stop it, and then it'll be too late again. So for artists, it means that when you create some music now, and the reason that Spotify is so committed to the blockchain is they have so many problems paying out people. So producers, any producers here? One female as well, good, very nice. Producers hardly ever get paid for stuff. You know, you produce something, you might get a fee for it. You have to do a lot on speculation. But when there's a hit, you don't actually get any of the money back like a writer does, or anyone else. And there's usually, you know, 10 or 15 people on that song that should be getting paid. So the money comes back into one account at the moment, and it happens through us. You know, that's why we're changing it. The money will come back into one account, and then it's up to the record label to pay everyone. So how do you think that goes? You know, like, not very well, because they will just hold the money for a year, and then stuff might trickle down. You know, artists are constantly complaining about streaming royalties so low, but streaming royalties are really high. Labels are earning 2 to 5 million a day from streaming. You know, just from streaming per day, billions per year. This is the highest year for music turnover in about 15 years, and it's going to get bigger and bigger. There's so much money in the music industry at the moment, it's unbelievable, but it's not filtered back down to the artists. So with the blockchain, if you're an artist, once that piece of music, and remember we talked about the house and, you know, the specifications, from the beginning of that composition, everyone who is on that piece of music will be notated on a public open ledger, and you can actually pay them per stream if you wanted to, based on, you know, the technology that will happen in the future. So that's where it's going to go. If it's your first time hearing about blockchain today, go home, do as much research as you can, because every time a new technology hits,
you will see success stories, because the first adopters of something, the same with MySpace, the first people who really got onto MySpace became big. The first people who really got onto Spotify and all that kind of stuff became big. So it's your chance now as musicians to research this fully. I fully endorse, you know, as well, you know, buying Bitcoin and buying different coins and getting to that. When we learnt about it, my brother and I, we bought quite a lot of Bitcoin. We bought a few other ones, and not as a speculation to make money, just because we believed in it, and I want this currency to work, because it takes out, you know, the banks, which is, you know, some of the worst, you know, fraudulent people in history as recorded. You know, they just they go bust, they get bailed out by the government, this and that. You don't know where your money is, you can't get your money out, you pay for your money. With Bitcoin, you can send money to anyone in the world instantly. At the moment, if I do a bank transfer, it takes 5 days and I have to pay this and this. When Bitcoin is fully working, which it will be in a few years, everyone will be using Bitcoin and everyone will be using cryptocurrency. So this is your chance now to, you know, invest in some cryptocurrency. I think it's about $15,000 per Bitcoin at the moment. It was $3,000 3 months ago. But you don't have to buy a whole Bitcoin, which is the other thing people think. People think you have to, you know, you can buy $10 worth of Bitcoin if you want. Invest in it. Work out how you can adopt, you know, like what these guys are talking about, the new platforms to speak to your fans, because people are going to want to use Bitcoin and they're going to want to use Ethereum and they're going to want to test it out. So if you can offer them a way to use it, you can do fundraising in Ethereum, you can do fundraising in Bitcoin. A lot of artists now are taking payments. So really go home after this and research it, and I'm sure you'll be really excited about it, because it is definitely going to change the music industry. And in a few years' time, when everyone else is kind of getting into it, you'll be at the forefront. So that's what I think about Bitcoin. And I like it. Antes de abrir para a pergunta de todos, eu tenho uma pergunta para fazer, né? A gente ouviu bastante sobre Bitcoin, sobre blockchain, imagino que a cabeça de todos aqui está maquinando todas as possibilidades. Eu acho que existem possibilidades em todos os ramos da indústria musical, como existem possibilidades, como o Maurício falou, uma tecnologia de base que impacta todos os mercados, todas as coisas. De uma certa forma, parece até um episódio de Black Mirror, para quem viu já, assim, pode ser tão bacana quanto assustador. Soa muito promissor dentro da nossa indústria, né? Desde vendas de ingressos, né? A gente poder acompanhar, resolver a questão de cambistas, de mercado secundário de ingressos, questão da execução pública, né? Um grande exemplo que a gente pode pegar é o barzinho da esquina, que tem que pagar uma licença anual para o ECAD hoje, que garante a ele o direito de usar o repertório do mundo inteiro, né? Uma blanket license, que a gente chama, né? Uma licença cobertor que abrange todo o repertório musical do mundo. É esse tipo de licença que o ECAD hoje dá a um bar. Em troca, o bar paga, vamos dizer, R$1.000 por ano para ter aquela música, para ter o direito de tocar música publicamente ali. Mas e se aquele dono do bar é realmente fã da minha banda com o Maurício, ele só toca a minha banda com o Maurício naquele bar, né? O blockchain poderia permitir, né, dentro dessa construção tecnológica, essa remuneração direta a essa banda, ou uma banda, ou a 10 bandas que ele toca, através da identificação, do machine learning, do fingerprinting, de uma série de tecnologias paralelas ao redor desse ecossistema do blockchain que a gente vem falando, que vem fazendo. Ou seja, soa muito promissor, mas eu queria perguntar para cada um de vocês, né, a gente falou muito do lado positivo, quais seriam os desafios para a adoção e para a consolidação dessa tecnologia, antes da gente abrir para a pergunta da plateia. Pode começar. Bom, a gente ainda está avançado em alguns pontos, mas ainda nem tanto em outros, né? A gente, para saber em que ponto que a gente está na adoção da tecnologia, uma comparação possível é com o TCP/IP. Né? TCP/IP é o protocolo que possibilitou a existência da internet. Tá? O TCP/IP foi criado em 72. Ele ficou anos parado sem muita coisa acontecer. Em 85, por volta de 85, algumas empresas começaram a adotar o protocolo para poder, ao invés de mandar um recadinho e um portador pegar o recadinho lá no 10º andar e descer no 3º andar para entregar o recadinho para outra pessoa, eles adotaram o TCP/IP para poder mandar uma mensagem da tela de um computador para outro. Em 86, 87, a empresa do prédio de cá entendeu que valeria a pena adotar o protocolo com a empresa
do prédio de cá e juntar as duas redes para eles poderem, ao invés de mandar um portador para o prédio seguinte, mandar um recado na tela da televisão. Isso foi em 85 e 87. Comecinho dos anos 90, foi criado a World Wide Web, né, o www, que permitiu a existência dos sites. Então, e aí a internet explodiu em 94, 95. Ou seja, 22, 23 anos depois da criação do TCP/IP, que foi em 72. O Skype, né, a bolha explodiu em 99, 2000. O Skype, grande tecnologia disruptiva, 2005. Uber em 99, 2009, 2010. E onde a gente está hoje, agora a gente vê uma profusão de tecnologias baseada na internet, ou seja, baseada no TCP/IP, que foi criado em 72. Né? Ou seja, a gente tem 40 anos aí de janela. O blockchain foi consolidado em 2008. Primeiro cliente de Bitcoin, a primeira transmissão, foi feita em janeiro de 2009. A gente tem 9 anos de tecnologia. Eu acho que não vale a pena equiparar os 40 anos do TCP/IP com e dizer que só vai começar a funcionar o blockchain como a gente tem a internet hoje em 2060. Não vai ser isso. 2050. Não vai ser isso porque, primeiro, a gente já tem a internet, né? Que ela, como eles bem disseram, eu não lembro quem foi, que não depende do www, não depende de protocolos específicos, mas depende do TCP/IP. Mas o TCP já está adotado. Então, esse passo fundamental já está dado. E outro, o conhecimento cresce em PG, né? Não cresce em PA. Então, o que antes demorava 10 anos, agora, sei lá, demora 2, né? Menos até. Então, eu acredito que agora as empresas, além dessas todas as iniciativas que eles mencionaram, a IBM está por trás de um projeto gigantesco que chama Hyperledger, tem vários projetos outros, os bancos têm um projeto que chama R3, enfim, tem inúmeros projetos que estão, ou seja, a gente está no momento de adoção pelas empresas, que seria 85. Né? Aquele período de 13 anos foi reduzido para, na verdade isso começou em 2015, reduzido para 7, pela metade. Então agora, se o próximo for reduzido pela metade também, a gente vai ter mais 3 ou 4 anos até a explosão da tecnologia para o grande público. Né? Então é mais ou menos esse que é aonde a gente se encontra. Né? Então, por isso que o Lee bem falou que esse é o momento de se... O trem ainda está parado, né? Mas a gente precisa entrar no trem enquanto ele está parado. Bom, pegando a parte do licenciamento, que eu estou mais envolvido, assim, você pega o licenciamento musical, você tem, às vezes, vários envolvidos, né? Você tem o direito da obra, você tem o direito da gravação. O direito da obra, às vezes, são vários compositores, várias pessoas relacionadas, que às vezes são representadas por diferentes entidades. Então, dentro dessa questão do blockchain, a gente fala isso como uma solução e tal, mas, tipo, a princípio, da mesma forma como você pode fazer o upload de uma música que não é sua no YouTube, alguma coisa assim, é um risco e acaba sendo algo que a gente também quebra a cabeça para como resolver e ter isso funcionando melhor, esse sentido de que alguém que não detém os direitos faça o upload de uma música e crie aquele fingerprint inicial dentro dessa plataforma blockchain. Né? Como a gente vai solucionar essa questão. Então, aquilo que a gente falou inicialmente, é uma tecnologia burra que pode ser utilizada tanto para o bem quanto para outras coisas. Enfim. E aí, dentro dessa questão de licenciamento, acho que o maior problema seria esse. Obrigado. What do you think are the challenges for the adoption of the blockchain in broad in the industry? Yeah, like I said before, I think the main challenge is going to be like when we adopted streaming. The people that hold all the money, the labels, are not going to want to adopt blockchain, and start paying people out every week because they keep so much money back. But it will happen. I mean, you won't be able to stop it. It really is just a matter of time, because at some point, like even now, we have so many artists with us that don't want to sign a label deal because they know
they're going to get ripped off and they're not very transparent. So labels will have to move towards transparency. But that's the only thing, you know, to embrace new technology, you can't really do that if the people holding the keys to that don't want to do it. Thank you. A gente está pouco menos de 20 minutos para acabar o painel. Eu queria abrir agora para perguntas do público, para as pessoas que querem perguntar. Peço só que, por gentileza, as perguntas sejam objetivas, diretas sobre o assunto. Oi, gente. Vou tentar formular aqui uma pergunta. Eu vejo aqui eu entendo vocês aqui palestrando como representantes de instituições justamente intermediárias, né? Na negociação, produção, entrega ao público final, né? Ao mesmo tempo, eu vejo essa reprodução de um discurso que a gente pelo qual a gente já passou no passado, de eliminação do intermediário, né? E que a gente percebeu anos depois que na verdade não era bem assim, era na verdade uma dissolução era a substituição de um intermediário por outro, um intermediário na verdade um pouco mais distante de mim, né? Não que eu achasse bom o que eu tinha, mas chegou num outro que talvez seja mais eficiente, mas que se eu tiver algum problema com ele eu não chego nem perto dele, né? Citar um exemplo assim, por exemplo, se eu tinha um problema de distribuição antigamente, eu ligava para trator e falava, olha, isso, aquilo, o que a gente faz, tal, não sei, resolvemos, não resolvemos. Agora, acho que todo mundo que distribui pelo Spotify está tendo problemas de diversas ordens e esquece, a gente não vai resolver isso jamais, né? E aí a gente vai para um novo salto, onde temos uma nova dissolução, um dissolvimento aí do fator intermediário, mas que, pelo que vocês mesmos estão apresentando, é uma base tecnológica que, inclusive, está sendo comprada por Spotify, por grandes intermediários já estabelecidos. Duvido que Google não esteja extremamente enfiada nessa história toda. Então, a minha pergunta é assim, de fato, vamos para uma rede distribuída, algo para além de um peer-to-peer, ou, na verdade, está vendo uma mudança de players no mercado? Bom, eu posso começar aqui, depois passar a palavra para vocês. No começo eu falei, né, acho que existem duas grandes correntes de pensamento, uma que é mais radical, mais libertária. Todas essas tecnologias surgem, até eu tive a oportunidade de ver uma outra palestra do Maurício que é um pouco mais profunda sobre esses slides, mas de pensamentos libertários profundos de quebra de grandes corporações, né, e uma aproximação direta. Então tem uma corrente forte dessa desintermediação. Mas eu estou super de acordo com você, acho que a ideia da cadeia e a ideia da tecnologia e o que deve acontecer no futuro próximo é uma adoção de mais eficiência e eficácia por players tradicionais, por stakeholders tradicionais que se adaptem, e novos players que passam a atuar no mercado, mas com uma forma muito mais aberta, muito mais transparente. Essa é a tendência que me parece ser mais plausível dentro desse universo, mas abro aqui para a discussão. Acho que esse movimento de desagregação e concentração é um movimento cíclico e histórico, não sei se natural, mas é presente, que se identifica. Tem um autor americano chamado Tim Wu, que é o cara que criou o conceito de neutralidade da rede, que agora está sob ataque terrível. Esse cara escreveu um livro que chama The Master Switch. E ele conta a história dos meios de comunicação, das tecnologias dos meios de comunicação. Conta a história do rádio, conta a história dos jornais, do rádio, da TV, da internet. E ele identifica um padrão de comportamento nessas tecnologias que ele chama de o ciclo, justamente o ciclo. E o ciclo essas tecnologias de comunicação começaram como libertárias, ou seja, o rádio, a prensa, vamos dizer, o rádio, grande solução para a gente se comunicar no interior, eu vou comunicar com minha avó, tal, isso aqui, só que o rádio interfere no espectro. Então, se interfere no espectro, tem que ser controlado pelo Estado, então a gente, quando sendo líder, só vai se comunicar com o rádio quem tiver uma licença, uma autorização, uma concessão do rádio. Ou seja, teve uma concentração. Antes já tinha acontecido com jornais, pelo custo. E aí acontece com TV. E aí começou assim com a internet, mais uma vez, né? O pessoal que achava que o cyberspace ia resolver, era o espaço onde tudo era possível, ia solucionar os problemas do mundo. Não foi assim, né? Consolidou em algumas empresas. A tecnologia blockchain nasce com o mesmo objetivo. Se ela vai vai passar pelo mesmo ciclo,
me parece provável. Mas, assim, tem alguns pontos que podem identificar que não vai acontecer em alguns pontos específicos. Por exemplo, Bitcoin. Bitcoin é o que é. Bitcoin não vai mudar, porque a tecnologia é imutável. Então, se alguns músicos quiserem se juntar e fazer uma plataforma deles, de distribuição deles, as músicas deles, e vincularem ao Bitcoin, acabou, é deles. O problema é que aonde eles vão ter um dinheiro para fazer o marketing dessas músicas, sei lá, ao redor do mundo, né? Então, o gargalo vai continuar sendo marketing. A tecnologia permite. É natural de novo naquele sentido, né? Que haja esse ciclo de concentração em algumas áreas, me parece que é provável e possível. Bom, eu acho que o grande diferencial que o blockchain traz é conhecido também como protocolo de confiança, né? Então, essa questão da descentralização, que eu acho que é a palavra que define assim, esse lance de você ter a contabilidade, a auditoria descentralizada, é um diferencial monumental assim, dentro da indústria, né? Acho que o impacto do blockchain, por exemplo, para o sistema financeiro, acho que vai ser similar ao que a internet trouxe para a informação, né? Obviamente, por exemplo, quando a internet começou, existia toda uma visão e de repente surge um Google, né, que de alguma forma domina. Mas eu ainda acho que vai ter uma diferenciação, podem substituir os intermediários, os players, mas eu acho que com esse diferencial da transparência. Você coloca a sua música num player que está ali com uma plataforma blockchain, você sabe quantas vezes a música tocou, né? Tipo, você vai ter uma noção mais transparente, acho que ajuda a empoderar, né? A gente estava falando a palavra, mas dá poder, traz poder de volta pro criador, pro detentor de direitos, sabe? Eu acho que o grande diferencial é esse, na verdade. É o que pode se desenvolver em 10, 20 anos nesse sentido de realmente esperar para ver o que acontece. Próxima pergunta. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta aqui que pode ser talvez meio básica, meio boba, mas eu acho que muita gente aqui pode ter essa mesma dúvida em termos de ser leigo na tecnologia. Mas alguns ali falaram que o blockchain é um software, alguns falaram que pode ser, por exemplo, a nova internet ou alguma coisa assim. A minha dúvida é como que a gente torna isso mais tangível, assim, blockchain é uma coisa que está sendo incorporada à internet ou é algo totalmente diferente? Eu vou na minha casa ligar um cabo e vou ter acesso ao blockchain? Ou é os dois? Como é que o tiozinho lá do bar que vende as músicas da tua banda vai ter o acesso a isso para... É um protocolo. Assim como todo protocolo, é um conjunto de regras para você se comunicar, né? Assim como a língua portuguesa tem seus protocolos, né, de tom crescente, esse tipo de coisa, eu já não me lembro mais, enfim, é um protocolo, né? Esse protocolo roda em cima da internet. Então a internet é o TCP/IP, que é uma camada que permite comunicação entre as pessoas. O protocolo do blockchain é outra camada que vem em cima, que permite a transmissão de informações está na internet, a transmissão de dinheiro, valor e transações está no blockchain. Para você ter acesso a isso, você precisa primeiro ter acesso à internet. Na internet você vai acessar a plataforma de blockchain que você quiser acessar. Você pode desenvolver uma, já que já existem as regras como tem que ser feitas. Você pode entrar no Ethereum, como bem disse o Luiz, baixar o programa e desenvolver a partir dali. Então é como open source, né? Você vai lá, quero fazer a minha plataforma de música usando o Ethereum. Está lá disponível para você entrar lá, ler como é que faz, tal, o pessoal da consciência é assim que funciona, né? Aí depende do freguês, né? Coisa para adicionar ou vamos para a próxima? Acho que é isso.
Próxima pergunta. Opa, tudo bom? Um pouco que está confuso ainda na minha cabeça sobre todo esse processo é que vamos supor que vários projetos na indústria da música comecem a usar Ethereum, por exemplo, para os smart contracts e tudo. E aí várias coisas, os forks, a falta de estabilidade, a escalabilidade de todo o processo. Como é que a gente tem a segurança de iniciar todo um processo, iniciar projetos e confiar em uma coisa que é tão disruptiva que simplesmente pode dar errado a qualquer momento? No sentido de dar errado, assim, Ethereum não ser mais um blockchain que tem uma tecnologia, uma comunidade que se entende, que é o que está acontecendo um pouco com o Bitcoin, eu acho que vai dar tudo certo, mas e com os forks que rolaram, só esse ano foram 2, então como é que a gente confia e quanto tempo vai demorar, talvez, para esse processo todo ser estabilizado, para a indústria ter a confiança de, beleza, é esse blockchain que a gente vai usar e ele não vai ter forks, ele não vai diminuir muito em valor, para que a gente possa confiar e usar ele a longo prazo? Bom, acho que de certa forma você respondeu, é a confiança. No sentido, por exemplo, por que o Bitcoin vem ganhando valor assim absurdamente? Porque mais pessoas passaram a confiar e acreditar, né? Então, tipo, existiu toda uma resistência inicial, tinha um lance de até a história que não tinha como rastrear, né? Que era tipo que é uma bobagem, porque tá tudo registrado, tipo, só que como inicialmente tinha uma relação com o Bitcoin, que você tem os seus dados não estão ali, quer dizer, estão ali, mas você tem um número, né, um código onde você faz as transações, as pessoas começaram a utilizar para determinados fins, achando que não estavam sendo rastreados, e estavam. E a partir do momento que você chegar, não, o Bitcoin é uma moeda séria, e mais pessoas passam a confiar, e It's a lot more existe. stable than the dollar. Right. Like, much more stable, and it's unhackable. We spoke about this before. You know, if you look into what Ethereum does compared to what, you know, the process is at the moment, and when you actually look into, you know, you study it more, you're like, there is absolutely no way this will not be adopted. There's just no way. You know, when you kind of see how much better it is, it's just a matter of time, really. We're just all kind of waiting for, you know, everyone who's kind of having these discussions right now all over the world. In a few years' time, people will start to know about it. The tax director will know about it. Everyone's talking about Bitcoin this week. You know, but literally 3 months ago, I couldn't get anyone to invest in Bitcoin. No one would do it. And now it's like so high that they all want to invest. It makes no sense, but it's going to happen anyway. So I just think the more you can kind of find out about it now, the better. Só para adicionar um pontinho, o que você fala é o efeito de rede, que é muito importante para a existência. Por exemplo, o Facebook só tem valor enquanto as pessoas estão dentro dele, né? Então, blockchain é a mesma coisa, mas a interoperabilidade, que é uma coisa que vem sendo desenvolvida pela Open Music, por exemplo, que o Luiz falou, temos também uma outra iniciativa forte dentro do mercado musical, que é o Blockchain Music, que é o .bc, que é a criação de um novo tipo de arquivo que navega dentro do blockchain e tem aquela questão que o Maurício falou da informação embutida, ou seja, da música, carregando as transações junto com ela, ou vice-versa, nesse sentido. E também, voltando para a questão da interoperabilidade, você pode construir redes de blockchain privadas e públicas que se ligam e se interagem entre si. Então, aos poucos, na medida que esses protocolos vão sendo adotados, vão sendo construídos, o dinamismo dessa indústria vai caminhando para a intercomunicação entre todas essas questões e isso eventualmente vai ser resolvido através da confiança. Maurício. Eu entendo, claro, que o blockchain é uma tecnologia de base, que as aplicações é que vão determinar o que vai ser feito, mas eu achei interessante a pergunta que veio antes sobre como fazer isso mais tangível. E a minha pergunta para vocês é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Eu queria que vocês descrevessem, porque claro, vocês trabalham com isso, e vocês têm uma ideia de como vai ser o dia a dia no momento que as aplicações e os parceiros tiverem com isso na rua, né? Então, do que a gente está falando exatamente? Vocês estão falando, são os mesmos players, são outros players? Qual vai ser um exemplo de um dia a dia, daqui a 5, 10 anos, de um usuário que nem sabe que está usando essa tecnologia, mas vai estar usando essa tecnologia no seu dia a dia para ouvir música?
Como vai ser um dia típico de ouvir música com essa tecnologia totalmente implementada? Just music or everything, or Just music for now. Depois eu dou um outro exemplo que é bem mais corriqueiro. I was just gonna like away from music, things like smart cars that we've tried to work out for years. In a few years' time, they will happen because, like when you're young and we get all these, you run around in the mud and you get a cold and you get all these kind of things, and your DNA grows as you get older to resist kind of things. The way smart cars will work is because everything will be on the blockchain. We'll finally be able to have smart cars driving around with the information being transported to other people as of where they are. So, and you'll get an Uber, and Uber will have their own blockchain, and you'll pay for that via Bitcoin without going through a bank. Everything in your day-to-day life is going to change, in about 3 years, because all these companies at the moment are working out how to adopt it. They've been trying to do self-driving cars for a long time, but I would say in 3 years' time, probably most Ubers will be self-driving, and you'll get in one, and because of the blockchain, it's impossible to kind of mess up. The signals between each car will mean they won't crash anymore. So everything, right down to when you wake up, everything will definitely change. Tem dois exemplos rapidinhos. De música é, no momento que eu fizer download de uma música, pagar por ela, todo mundo vai ser pago naquele minuto, naquele segundo. O dinheiro vai ser distribuído imediatamente. Entendeu? A distribuição vai ser feita pela tecnologia. Um outro exemplo que não tem absolutamente nada a ver com a indústria da música, mas que a gente discutiu semana passada, que para mostrar como vai ser corriqueiro isso, era na rastreabilidade de carne. O blockchain vai ser integrado junto com a internet das coisas. Enfim, esse projeto não é futuro, já existe no Brasil. Coloca lá um brinco na vaca, esse brinco é como se fosse um celular, tem um chip, ele se comunica à internet, ele acompanha a vaca do momento que ela nasce até o momento que ela é batida, então ele consegue informações ali, como é que está a saúde da vaca, o sangue da vaca, enfim. Ele consegue identificar se a vaca está tomando vacina, se não está tomando vacina, enfim, uma série de informações a respeito da vaca, inclusive o nome da vaca. Aí a vaca é abatida, a carne é separada, ela tem que ser separada com certificação. E a carne dela vai ser transportada do abatedouro para um frigorífico. Dentro do caminhão tem que se manter a temperatura ambiente em 3 graus. Esse termômetro dentro do caminhão onde vai a carne da vaquinha, que vai chamar vaquinha mimosa, vai estar a 3 graus. Então esse termômetro está ligado à internet, está ligado no blockchain e indicando que está a 3 graus. Se ficar 1 hora a 30 graus, essa informação vai ser registrada no blockchain. E aí o açougue vai saber que a carne ficou exposta 1 hora a 30 graus. E ele pode não aceitar a carne, porque ele sabe que a chance da carne estar estragada é muito grande. Imediatamente ele vai saber. E aí essa informação vai seguindo, vai sendo gravada sempre a cada passagem como a carne vai chegar. Chega no supermercado, vai ter um QR Code como esse aqui. Eu vou clicar na caixinha e vou saber que a vaca chamava mimosa, que ela tomou todas as vacinas, que ela é da raça não sei o quê, que ela... Essa é uma aplicação extremamente, não é simples, mas que vai ser corriqueira. Você não precisa confiar no selo orgânico que o produtor da carne coloca lá, e sim vai saber rastrear tudo aquilo e ter certeza que realmente é aquilo que está sendo dito. Ou automaticamente a transação não vai nem ocorrer. O supermercado que só compra orgânico de qualidade não vai aceitar aquela carne quando chegar, não vai entrar, porque o contrato inteligente não vai deixar aquela transação. Aquela história da confiança, eu confio muito no meu açougueiro, sai do açougueiro e vai para a tecnologia. Vamos só, tem uma ordem de pergunta. Encerramos o tempo, nós estaremos aqui fora para continuar, para quem quiser conversar com a gente. Obrigado a todos pela presença.